Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, clique em hypar. Fazendo assim, o meu vídeo terá mais visualização. Peço para você também, que conhecem pessoas que gostam de crochê, compartilhem com mais uma, duas, três pessoas e eu ficarei muito agradecida. Outros sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link. Caso vocês forem comprar alguma coisa na Shopee, entrando pelo meu link, não precisa ser o que está lá, vocês podem comprar o que quiserem. Eu teria uma pequena comissão e no valor da compra de vocês não vai alterar em nada. E eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 262 gramas. Na largura ficou com 40 centímetros e no comprimento ficou com 94 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. No vídeo, eu explico tudo direitinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira eu fiz desta forma. O meu foco é sempre no gráfico. A última carreira fica a critério de vocês. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante, espero que gostem o quanto eu gostei. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 72 correntes. Feitas as 72 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela que nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Para você que não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Pronto, carreira finalizada. Então, fizemos aqui a nossa primeira carreira, a carreira base. Para essa largura, eu fiquei com 73 pontos altos, porque fizemos 72 correntes e as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com um total de 73 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira, que já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto.
Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e aqui eu vou copiar mais 2 pontos altos. 1, 2. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Então, nós teremos esses 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Fizemos aqui os 3 pontos altos do início, vamos fazer uma corrente e vamos pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, fizemos aqui um leque. 1, 2 pontos altos. Então, este início nós vamos fazer em uma ponta e na outra até o final do nosso trabalho. Então, em uma ponta e na outra, nós teremos sempre esses 3 pontos altos, esta corrente e este leque. Nós faremos leque sobre leque até o final do nosso trabalho. Feito isto, vamos fazer agora 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 9 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. No 10º ponto alto, vou repetir o leque de 4 pontos altos. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo ponto alto de base, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, repetir o leque. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 9 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto alto, vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo ponto alto de base, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, este será o padrão desta carreira. Lembrando que lá na outra ponta, nós vamos finalizar da mesma forma que iniciamos nesta ponta. Então, eu vou completar esta carreira e já trago. Pronto, primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje finalizada. Então, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos. Pulei 3 pontos altos da carreira anterior. No 4º ponto alto, eu fiz um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Fiz 6 correntes, pulei 9 pontos altos da carreira anterior. No 10º, repeti o leque. 6 correntes, pulei 9 pontos altos. No 10º, repeti o leque. Então, fiz assim até essa ponta. E nessa ponta, vamos finalizar da mesma forma que iniciamos, com o leque e os 3 últimos pontos altos. Então, para esta largura, eu fiquei aqui com um total de 7 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques no total. Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira, porque, como eu falei, em uma ponta e na outra, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho os 3 pontos altos e o primeiro leque. Feito isto, agora aqui eu vou fazer 7 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feita as 7 correntes, vou aqui no próximo leque, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3. No mesmo espaço, nas mesmas correntes, mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argolinha de 3 correntes. Feito isto, vou fazer novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E no próximo leque, vou repetir leque sobre leque. Vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes. No mesmo leque, mais 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer leque sobre leque. Feito isto, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos para o próximo leque, fazer leque sobre leque. Vamos fazer assim até este leque. Neste leque, nós vamos repetir o mesmo que fizemos aqui no segundo leque, esta argola. E finalizar esta carreira
repetindo o leque e os 3 pontos altos do final da carreira. Então, neste leque, nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos aqui no segundo leque. Então, aqui no meio, eu fiz 3 leques sobre leques. Fiz aqui a argolinha neste leque, e aqui no meio, eu repeti 3 leques. Leque sobre leque, e aqui 6 correntes. Então, 1, 2, 3. Aqui, como eu falei, nós vamos repetir o mesmo que fizemos neste segundo leque. Então, vou fazer, ao invés de 6 correntes, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. No meio do leque, vou fazer a argola de 3 correntes. Então, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui a argola de 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou no próximo leque, repetir leque sobre leque e os 3 últimos pontos altos, para finalizar esta carreira. Então, assim ficou esta carreira. Os 3 pontos altos e o leque. Feito isto, eu fiz aqui 7 correntes, fiz uma argola de 3 correntes dentro do segundo leque. Então, fiz um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo espaço, nas mesmas correntes, mais um ponto baixo. 7 correntes, aqui eu repeti leque sobre leque, aqui eu fiz 6 correntes, leque sobre leque, 6 correntes, leque sobre leque, 7 correntes, repeti aqui da mesma forma. Ponto baixo, 3 correntes, nas mesmas correntes, mais um ponto baixo, 7 correntes. E finalizei a nossa carreira, leque sobre leque e os 3 últimos pontos altos. O nosso gráfico, nesta primeira etapa, nós vamos fazer sobre este leque e este. Então, nas duas pontas, eu vou fazer o gráfico que será o abacaxi. O que eu fizer em um, eu vou repetir da mesma forma no outro. E aqui no meio, vou só copiar leque sobre leque, 6 correntes. Vamos à nossa próxima carreira. Então, tudo que eu fizer em um leque, eu vou repetir no outro. Já iniciei a carreira, 3 pontos altos, uma corrente e leque sobre leque. Feito isto, nesta carreira, eu vou fazer 4 correntes, apenas 4. 1, 2, 3, 4. Feita as 4 correntes, vou aqui na argola e aqui eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos na argola de 3 correntes. Feito isto, vou repetir 4 correntes, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Feita as 4 correntes, aqui no meio, como eu falei, nessa primeira etapa, eu vou repetir leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, o mesmo leque de base, nas mesmas correntes de base, mais 2 pontos altos, leque sobre leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, que são essas 6 correntes, leque sobre leque. E lá na outra ponta, lá na outra argola, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Pronto, carreira finalizada. 3 pontos altos e o leque. Nessa carreira aqui, eu fiz 4 correntes. Dentro da argola de 3 correntes, eu fiz 7 pontos altos. 4 correntes, leque sobre leque, aqui sempre 6 correntes. Deste lado, eu fiz da mesma forma, 4 correntes. Dentro da argola, 7 pontos altos, 4 correntes, leque sobre leque, e finalizei com os 3 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, vamos ao gráfico. Nesta carreira, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui nos pontos altos, nos 7 pontos altos, eu vou copiar os 7 pontos altos da carreira anterior, intercalados por uma corrente. Então, vou fazer o primeiro ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, o segundo ponto alto, uma corrente, terceiro,
corrente, o quarto. Então, eu vou copiar os 7 pontos altos da carreira anterior, apenas acrescentar uma corrente entre eles. Então, uma corrente e copiar o último ponto alto. Então, eu fiz aqui 7 pontos altos intercalados por uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, com uma corrente entre eles. Feito isto, vou repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou no próximo leque, repetir leque sobre leque. Aqui no meio, eu vou continuar da mesma forma. Aqui no meio, nós não teremos alterações. A alteração que nós vamos fazer é apenas nos gráficos, onde nós vamos fazer o abacaxi. Feito isto, vou completar esta carreira. Então, o mesmo que eu fiz aqui sobre estes 7 pontos altos, eu vou repetir neste e finalizar a carreira. Carreira finalizada. Fiz aqui nessa carreira 3 correntes. Copiei os 7 pontos altos da carreira anterior intercalados por uma corrente. Então, 7 pontos altos com uma corrente entre eles. 4 correntes, leque sobre leque, 6 correntes, leque sobre leque. E deste lado, repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, o que eu fizer aqui, eu vou repetir deste lado. 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, intercalado por uma corrente. 3 correntes, leque sobre leque e os 3 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta carreira. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei a carreira. Aqui eu vou, nesta carreira, continuar com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo ponto alto, ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim sobre os pontos altos. Nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E no ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes. No último ponto alto, ponto baixo. Então, nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas de 4 correntes. Feito isto, vou repetir as 3 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3. E aqui no meio, eu vou fazer da mesma forma, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E lá na outra ponta, no outro gráfico, eu vou repetir o que eu fiz neste. Mais uma carreira finalizada. Repeti o início, continuei com as 3 correntes e fiz no primeiro ponto alto, ponto baixo, 4 correntes. No próximo ponto baixo, 4 correntes. Então, eu fiz aqui argolas. Nós ficamos aqui com 6 argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. Feito isto, 3 correntes, leque sobre leque, 6 correntes. Deste lado, eu fiz da mesma forma. 3 correntes e fiz as argolas. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. 3 correntes, leque sobre leque e finalizamos esta carreira. Vamos à próxima. Iniciei a carreira, vou continuar com as 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, agora eu vou aqui no meio da primeira argola, vou fazer um ponto baixo. Vou continuar com as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou na outra argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Na próxima, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Na última argola, ponto baixo.
Então, nesta carreira, nós ficamos aqui com 5 argolas. 1, 2, 3, 4, 5. A cada carreira, nós vamos diminuir uma argola. Então, nesta primeira, nós ficamos com 6 argolas. Nesta, nós ficamos com 5 argolas. Feito isto, vou repetir as 3 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3. E aqui no meio, vou só copiar. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, leque sobre leque. Então, o que eu fiz neste gráfico, vou repetir no outro. Carreira finalizada, o início, 3 correntes, continuei com as 3 correntes. Feita as 3 correntes, aqui no meio da primeira argola, eu fiz um ponto baixo. 4 correntes, vamos continuar com 4 correntes, na próxima argola, ponto baixo, 4 correntes, na próxima, ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com um total de 5 argolas. 1, 2, 3, 4, 5. A cada carreira, vamos diminuir uma argola. Feito isto, fiz as 3 correntes, leque sobre leque, e deste lado, da mesma forma, 3 correntes, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 argolas. O último ponto baixo nós vamos fazer na última argola. 3 correntes, leque sobre leque, finalizei essa carreira. Vamos à próxima. Agora, na próxima carreira, nós teremos aqui apenas 4 argolas. Carreira iniciada. Nesta carreira, eu vou continuar com as 3 correntes. Vou aqui na primeira argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima, ponto baixo. Então, como eu falei, nesta carreira, nós vamos ficar com 4 argolas. 1, 2, 3, 4. Vou continuar com as 3 correntes, que são essas 3 correntes, e aqui fazer leque sobre leque. O mesmo que eu fiz neste gráfico, vou repetir no outro. Pronto, carreira finalizada. Repeti o início, continuei com as 3 correntes. Nesta carreira, nós ficamos com 4 argolas. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz as 3 correntes, fiz o meu primeiro ponto baixo na primeira argola. 4 correntes, na próxima argola, ponto baixo. 4 correntes, na próxima, ponto baixo. E assim por diante, ficamos com 4 argolas. Aqui no meio, apenas repeti, e deste lado, fiz a mesma forma. 3 correntes, e ficamos com 4 argolas. 1, 2, 3, 4. Meu primeiro ponto baixo, eu fiz no meio da primeira argola da carreira anterior. A nossa próxima carreira, nós faremos aqui apenas 3 argolas. Carreira iniciada. Agora, aqui eu vou fazer, ao invés de 3 correntes, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou aqui na primeira argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima, ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 argolas nesta carreira. 1, 2, 3, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou repetir leque sobre leque. Então, o mesmo que eu fiz aqui, nós teremos lá na outra ponta também. Vamos ficar lá com 3 argolas. Carreira finalizada. Aqui eu fiz, ao invés de 3 correntes, nós vamos fazer 3 correntes nessas 3 carreiras. Então, aqui eu fiz 3, 3 e 3. Na carreira de 3 argolas, aqui nós vamos fazer 4 correntes. Feito isto, vou fazer as 3 argolas. Então, o primeiro ponto baixo será na primeira argola. 4 correntes, na próxima ponto baixo e assim por diante. Então, ficamos nesta carreira com 3 argolas. Aqui eu fiz as 4 correntes, leque sobre leque, e deste lado da mesma forma. 4 correntes, na primeira argola, ponto baixo,
4 correntes, na próxima ponto baixo, ficamos com 3 argolas. 1, 2, 3. 4 correntes, leque sobre leque, e finalizamos esta carreira. A próxima, nós vamos ficar com 2 argolas. Carreira iniciada. Nesta carreira, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no meio da argola, ponto baixo, da mesma forma. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima argola. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima. Ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com 2 argolas. E vou fazer as 5 correntes deste lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir leque sobre leque. Então, nosso gráfico nesta carreira vai ficar desta forma. Nós vamos ficar com 2 argolas, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir na outra ponta. Mais uma carreira finalizada. No início, nesta carreira eu fiz aqui 5 correntes, na primeira argola ponto baixo, 4 correntes, na próxima ponto baixo, 4 correntes, na última argola ponto baixo, ficamos com 2 argolas, 5 correntes, o meio apenas repetir, fiz aqui 5 correntes, da mesma forma ficamos com 2 argolas, 5 correntes, e finalizamos esta carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos ficar apenas com uma argola aqui no meio. Iniciei a carreira. Agora, aqui eu vou fazer, ao invés de 5 correntes, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes, vamos aqui na primeira argola e vamos fazer um ponto baixo. Agora, para esta argola, eu vou fazer 5 correntes. Nas carreiras anteriores, nós viemos fazendo 4 correntes. Nesta última carreira, a última argola, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vamos aqui na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos repetir leque sobre leque. Então, nesta carreira, nós ficamos apenas com uma argola. Vamos repetir o mesmo lá na outra ponta. Pronto, aqui está o início. Nesta carreira, eu fiz aqui 6 correntes. Nesta carreira, apenas nessa carreira, na argola, eu fiz 5 correntes, 6 correntes, repeti o meio. Deste lado, da mesma forma, 6 correntes. Nesta argola, 5 correntes, 6 correntes e finalizei a carreira. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer abacaxi. Nessa primeira parte, nós fizemos em uma ponta e na outra. Na próxima etapa, nós vamos fazer um abacaxi desta mesma forma, apenas neste leque do meio. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras, que é pedida pelo gráfico, e já trago para mostrar para vocês e para mostrar onde nós vamos iniciar o abacaxi. Porém, na próxima etapa, vamos fazer apenas aqui no meio, apenas neste leque do meio. Já iniciei a carreira. Nesta carreira, eu vou fazer aqui 7 correntes. Na carreira anterior, nós fizemos 6. Nesta, eu vou fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, agora eu vou vir aqui no meio do leque e vou fazer aqui um triângulo. Então, aqui nós colocamos 5 correntes. Eu vou pular as 2 primeiras na corrente do meio. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer aqui 2 correntes, e na mesma corrente de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui um triângulo. Então, sobre a última argola, eu fiz um triângulo. Vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui, eu vou repetir leque sobre leque. Então, aqui sobre o abacaxi, eu vou fazer esta carreira. Mesmo que eu fiz aqui, vou repetir do outro lado. Carreira finalizada. No início, aqui eu fiz 7 correntes. Aqui na última argola, nós temos 5 correntes. Então, vou fazer este triângulo na corrente do meio, na terceira corrente. Então,
Fiz 7 correntes, fiz um ponto alto na terceira corrente, 2 correntes na mesma corrente de base, mais um ponto alto, o triângulo. Repeti aqui no meio, deste lado fiz a mesma forma, 7 correntes, na corrente do meio fiz o triângulo, um ponto alto, 2 correntes, na mesma corrente de base, mais um ponto alto, 7 correntes, e finalizei esta carreira. Agora, eu vou fazer aqui 2 carreiras de leque. Então, onde é leque, eu vou fazer leque sobre leque. Neste triângulo, vou fazer um leque também. Então, nós teremos aqui, novamente, 7 leques. E as correntes, nós vamos fazer sempre 6 correntes. Então, mesmo que eu fiz aqui, esta carreira de leque, eu vou fazer 2 vezes. Como é só repetição, para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, eu vou fazer as 2 carreiras de leque e já trago para mostrar para vocês e para iniciar o próximo leque, a próxima etapa de leque. Pronto, aqui está. Como eu falei, nós vamos fazer 2 carreiras de leques. Então, eu fiquei aqui com 7 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques, intercalados por 6 correntes. Então, 6 correntes, 6, 6 e assim por diante. Então, eu fiz aqui apenas 2 carreiras de leque para iniciar novamente o abacaxi, porém nesta etapa, nós vamos fazer o abacaxi apenas no leque do meio. Então, em uma etapa, nós teremos um em uma ponta e um na outra. Na próxima etapa, apenas um no meio. Na outra, novamente, um em uma ponta, um na outra. Na próxima etapa, um no meio. Então, nós vamos intercalar. Agora, eu vou iniciar o gráfico aqui nesta ponta, para não restar dúvidas a vocês, mas não tem segredo. Eu expliquei bem explicadinho. Tenho certeza que se vocês tiverem dúvidas, é só voltar um pouquinho o vídeo, que vocês vão sanar as dúvidas de vocês. Então, eu vou iniciar com a carreira dessa argola com 3 correntes. Vamos a ela. Iniciei a carreira. Então, nessa próxima etapa, nós vamos fazer o abacaxi apenas no meio. Então, nós teremos 3 leques, nós faremos 3 leques de um lado e 3 leques do outro. Então, eu iniciei a carreira, fiz 6 correntes, leque sobre leque, 6 correntes, leque sobre leque. Ficamos com 3 leques. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer o gráfico neste leque do meio. Então, aqui eu vou repetir a carreira que eu fiz aqui no início. A carreira de 7 correntes e a argola de 3 correntes. Então, vou fazer aqui 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, vou aqui no meio do leque, vou fazer a argola de 3 correntes. Então, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, eu fiz a argola de 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Leque sobre leque. E deste lado, nós vamos ficar também com 3 leques. Vou finalizar esta carreira e já trago. Pronto, a primeira carreira do gráfico iniciada. Então, nessa etapa, nós vamos ficar com 3 leques de um lado, 3 leques do outro. O leque sempre será 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui nas correntes, sempre serão 6 correntes. Aí, aqui eu iniciei, fiz aqui a primeira carreira, para iniciar o abacaxi apenas no leque do meio. Então, eu fiz esta carreira de 7 correntes, argola de 3 correntes, mais 7 correntes. Então, esta carreira foi a que eu iniciei aqui. 7 correntes, 3 correntes para a argola, mais 7 correntes. Agora, daí por diante, vocês só vão continuar repetindo as carreiras e o abacaxi será apenas aqui no meio. Aqui do lado, nós vamos apenas repetir os leques. Então, a nossa próxima carreira será a carreira de 7 pontos altos. Depois, a carreira de pontos altos intercalados por uma corrente. Depois, a primeira carreira das argolas. E assim por diante. Então, aqui eu expliquei. Então, aqui eu tentei explicar o melhor que eu pude. O mais detalhado que eu consegui.
E agora, vocês só vão repetir. Então, se tiverem alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e sanem as dúvidas de vocês. Recapitulando, essa próxima carreira será a carreira de 7 pontos altos. Depois, a carreira de pontos altos intercalados por uma corrente, para não restar dúvidas a vocês. Ok? Então, nosso gráfico será esse. Nós vamos fazer até o comprimento desejado. Quando chegar no comprimento desejado para minha mesa, eu volto para fazermos a última carreira por toda a volta. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho. Acho que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Pronto, como prometido, já adiantei o meu trabalho e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, nós fizemos no gráfico Então, nós fizemos na aula até essa carreira da argola de 3 correntes. Depois, eu só fui repetindo. Então, a próxima carreira, eu fiz a carreira de 7 pontos altos. Na próxima, dos pontos altos intercalados por uma corrente. E assim, eu fui fazendo até encerrar o abacaxi. Então, foi o que eu fiz. E nesta etapa, eu fiz apenas o abacaxi no meio. Feito o abacaxi, eu fiz aqui a carreira do triângulo na corrente do meio da última argola. Nós fizemos aqui 5 correntes, então, na corrente do meio, na terceira corrente, eu fiz o triângulo. Feito isto, fiz as 2 carreiras de leque, aí iniciei o gráfico dos abacaxis em uma ponta e na outra. Como eu falei, cada etapa nós íamos intercalar. Na primeira, nós fizemos um abacaxi de cada lado. Nesta aqui do meio, eu fiz um abacaxi apenas no meio. Agora, já fiz nas 2 pontas, no meio, nas 2 pontas. E finalizei com o abacaxi apenas no meio. E para finalizar, não tem problema de ter iniciado com um abacaxi de um lado e um do outro. E finalizar a etapa com o abacaxi apenas no meio. Isso aqui vai depender do tamanho que vocês forem fazer. Se vocês forem fazer mais comprido, pode continuar fazendo. Se eu fosse fazer mais uma etapa de abacaxi, aí sim eu iria finalizar o meu trabalho com os 2 abacaxis, um em cada ponta, assim como eu iniciei. Isso aqui não vai mudar em nada, ok? Então, eu finalizei com apenas um abacaxi no meio, a etapa do abacaxi no meio, ok? Conseguiram entender? Espero que sim. Eu tentei explicar o melhor que eu pude. Feito isto, eu vou fazer a última carreira, que é a carreira dos leques. Porém, nesta carreira, eu não vou fazer as correntes aqui no meio, porque senão vai ficar muitos pontos altos. Para reduzir os pontos altos, eu vou fazer apenas os 4 pontos altos no leque. Não vou fazer com as 2 correntes no meio. Vou fazer apenas 4 pontos altos. Aqui eu continuei com uma corrente, fiz os 4 pontos altos sem corrente entre eles. Aqui eu fiz uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, continuei com as 6 correntes, e assim eu fiz até o final do meu trabalho. Então, esta carreira eu fiz com os leques, porém, sem correntes no meio. Então, não são leques, né? São 4 pontos altos apenas. Feito isto, aí eu vim com a última carreira, que é a carreira base de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, e quando for corrente, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos, aqui é uma corrente, eu fiz um ponto alto, aqui para cada ponto alto da carreira anterior eu fiz um ponto alto, ficamos com 4 pontos altos, nas correntes, são 6 correntes, eu fiz 6 pontos altos, e assim por diante. Nessa carreira, eu fiquei apenas com 72 pontos altos. Não fiquei com um total de 74 pontos altos, como iniciamos lá na carreira base. Nessa carreira, eu fiquei com 72 pontos altos apenas, mas não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa que eu fiz foi trocar a numeração da agulha. Esta última carreira, eu fiz com agulha com a numeração menor. Mas pode ser que para vocês não precise, então vocês podem continuar com a mesma numeração, ok? Entendido até aqui? Agora, vamos à nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu voltei com a agulha de número 3,5, vou fazer uma corrente e nas laterais eu vou fazer como eu sempre faço.
2 pontos baixos em cada espaço. Lembrando a vocês que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes, porém, eu procuro trazer a última carreira o mais fácil que eu consigo para que todos consigam fazer, até mesmo iniciante, mas é só uma ideia, ok? Então, eu vou fazer para cada espaço 2 pontos baixos. Vou fazer a última carreira nesta lateral e na próxima. Quando chegar aqui sobre os pontos altos, eu volto para fazermos a última carreira. Aqui nós faremos uma carreira diferente. Como prometido, já fiz aqui a última carreira nas laterais, 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, vamos fazer a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu vou fazer aqui 2 correntes. No mesmo espaço, no mesmo ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Feito isto, vou contar 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, mais um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Feito isto, aqui novamente, vou fazer 2 correntes no mesmo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular aqui 1, 2, no terceiro ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, mais um ponto baixíssimo. Novamente, 3 pontos altos tombados. Vou repetir aqui mais uma vez para não restar dúvidas a vocês. 2 correntes, no mesmo ponto alto, mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Uma observação para vocês: a quantidade de pontos altos vocês vão pular conforme o ponto alto de vocês. Caso queiram pular mais ou menos, fica a critério de vocês. Então, essa será a minha última carreira sobre os pontos altos. Vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira. Nas laterais, fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas, fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados. Eu fiz em uma ponta e na outra. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!